Olá, caro aluno. Vamos então para o capítulo 3, falando um pouquinho da história da astronomia. Nós vimos o capítulo 6, né? Falando sobre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Então é a hora da gente voltar para o capítulo 3, né? O 6 a gente já viu. Bom, caro aluno, as motivações que fizeram o homem estudar astronomia surgiu de um sentimento de sobrevivência. Isso quer dizer, caro aluno, que na era glacial, nas últimas glaciações, aquele período em que a Terra fica envolta por uma camada de gelo, a luz do Sol não consegue penetrar na superfície terrestre, então a Terra ficou completamente congelada por muitos anos. O homem sentiu a necessidade de estudar os astros, notadamente o Sol e a Lua, por ter uma relação mais próxima da Terra. E também o homem observou a mudança ao longo do ano das temperaturas e do índice de chuva, o índice pluvial. Isso aconteceu aproximadamente há 30.000 até 10.000 antes de Cristo, cara. Bom, após a era glacial, quando a Terra começou a ter as temperaturas mais amenas, o homem começou a desenvolver a agricultura e a pecuária e formar naquela. Antes disso, o homem era nômade, começou a formar então os aglomerados que deram origem às cidades. Aí são mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo. Então, o homem percebeu a importância de estudar os astros. Por quê? Porque existia época do ano em que a chuva era mais frequente e épocas do ano em que a chuva era mais escassa. Então, ele começou a observar o Sol como um fator primordial para as estações do ano. Todo mundo sabe, né? Atualmente a ciência sabe que as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, são decorrentes da inclinação terrestre, em que o hemisfério norte e sul recebem luminosidades diferentes, dependendo da época do ano. Por exemplo, caro aluno, no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, o hemisfério sul, onde está localizado o nosso Brasil, estamos no verão, onde tem a maior taxa de luminosidade. E nos meses de junho, julho e agosto, nós temos o verão no hemisfério norte. E aí tem a questão também de percebermos que no inverno a taxa pluvial de chuva é maior que no verão. Então, essa agricultura e, consequentemente, a criação de animais, a pecuária, foram importantes para o estabelecimento dos primeiros aglomerados humanos. Seguramente, caro aluno, a astronomia é a ciência mais antiga, né? Ela data de 12.000 anos antes de Cristo, né? Isso foi catalogado principalmente pelos sumérios na Europa e na Ásia, Índia e China também. Simultaneamente havia escrituras que datavam que naquela época se estudavam os astros. Bom, vamos entrar então na linha do tempo, que é uma parte que o livro leva a gente a estudar. Como eu falei anteriormente, caro aluno, os sumérios, que aproximadamente a 3.500 a.C., colocaram toda essa escrita, né, da astronomia, registraram isso, e eles são considerados os fundadores da astronomia. Inclusive, estudaram os movimentos, como eu falei, do Sol, e também observaram a influência da Lua, caro aluno, na nossa vida, na Terra. Como assim a influência da Lua? A Lua, por estar mais próxima da Terra, o astro mais próximo da Terra, ela influencia principalmente no controle das marés, né? E também eles associavam as constelações das estrelas a animais do nosso horóscopo, né? Peixes, touro, escorpião e outros. Então, os sumérios foram reconhecidamente os fundadores da astronomia. Bom, e aí no século 4 a.C., no século 9, perdão, 9 a.C., os chineses eles começaram a observar os eclipses. O eclipse, eu coloquei uma figura aqui, é quando, neste caso aqui, tem um eclipse solar. É quando a sombra da Lua, ela
atinge a superfície terrestre em duas regiões. A região mais escura, que é a sombra, e a região mais clara, que é a penumbra. Esse eclipse que nós descrevemos aqui no slide é o eclipse solar. Olhem que o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados. Então, os chineses eles começaram a perceber a frequência, quanto tempo os eclipses se repetiam, tanto solar, que é esse que eu descrevi, como lunar. Só lembrando, o lunar é quando o Sol, a Terra no meio e a Lua estão alinhados. E os chineses também, eles já usavam no século 9 a.C. um calendário de 365 dias, que até hoje ele é considerado por nós, pelas civilizações modernas. Ok? Passamos agora para os gregos. Os gregos, eles tinham uma gama de grandes estudiosos na astronomia. E o primeiro estudioso da Grécia foi Tales de Mileto. Tales de Mileto, na verdade, ele se destacou muito na geometria. Inclusive tem um teorema de Tales que é muito utilizado até hoje nos cálculos geométricos. Além disso, Tales de Mileto, além de se destacar na geometria e na matemática, ele também calculou a curvatura da Terra e também ele explicou a luminosidade da Lua. A Lua é iluminada pelo Sol. A Lua, assim como a Terra, é uma fonte de luz secundária. Ela não tem luz própria, é iluminada pelo Sol. E ele trouxe tudo isso, caro aluno, do Egito, Tales de Mileto. Do diâmetro da Terra com uma precisão bastante próxima da realidade. Esse cientista grego, ele ficou muito famoso, assim como o volume. Então, se você observar, os gregos, apesar deles acreditarem em que a Terra era o centro do universo, Aristarco ele divergiu disso. E aí surgiu então Ptolomeu. Ptolomeu surgiu entre 90 e 160 depois de Cristo e afirmava categoricamente que quem era o centro do universo realmente era a Terra. A Lua, o Sol, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, todos eles giravam ao redor da Terra. Em 1473 e 1543 foi a época que Copérnico viveu. Ele defendia outra tese. A outra tese dele é o sistema heliocêntrico. No sistema heliocêntrico, o Sol é o centro do universo e os planetas giram em órbitas circulares em torno do Sol. Então ele já muda um pouco essa ideia dos que os gregos tinham e já introduz um conceito que o astro, que a estrela Sol, era o centro do universo. Mas vocês vão ver, caros alunos, que ele cometeu um erro, né? O erro dele foi afirmar que as órbitas eram circulares. E vocês vão ver mais na frente que essas órbitas dos planetas não são circulares. Elas têm outro formato. Os planetas conhecidos eram, na época, Mercúrio, como eu falei, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Então, nós temos 5 planetas conhecidos, mais a nossa queridíssima Terra. Bom, surgiu então um cientista muito polêmico, digamos assim, que foi o professor Tycho Brahe. Tycho Brahe, ele viveu em 1546, 1601, nessa faixa, nascimento e morte. Ele defendia duas ideias ao mesmo tempo, muito confusa por sinal, caro aluno. Ele defendia o sistema misto. Ele dizia, os gregos e o Copérnico têm razão, cada um tem razão na sua ideia. Então eu vou juntar as duas ideias e fazer o meu sistema próprio, chamado sistema misto de Tycho Brahe. Tycho Brahe dizia que, na verdade, os dois tinham razão, mas o dele era o mais verdadeiro. Que na verdade eu tinha o sistema geocêntrico de Ptolomeu e o sistema heliocêntrico de Copérnico. Como assim? A Terra continuou sendo o centro, porém quem girava em torno da Terra era a Lua e o próprio Sol. Então ele agradou aí o sistema geocêntrico de Ptolomeu, porque a Terra ainda era o centro do universo. Porém agora muda-se completamente, a gente volta para um sistema heliocêntrico, porque segundo ele, Tycho Brahe,
Os 5 outros planetas conhecidos, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, giravam em torno do Sol, que por sua vez o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Então é um sistema bastante confuso. Os antecessores diziam que, na verdade, quem eram os antecessores dele, notadamente? Era Nicolau Copérnico, com a teoria da órbita circular, e o maior astrônomo de todos os tempos, Johannes Kepler, que também comungava que o Sol era o centro do sistema solar. Então Galileu ele confirmou isso através de observações com seu recém-descoberto telescópio. Além disso, Galileu ele descobriu algumas coisas muito importantes. Primeiro, ele disse que a Via Láctea, que é a nossa galáxia, é construída por com infinidade de estrelas. Uma descoberta assombrosa. Por quê? Porque se existe uma infinidade de estrelas, existe uma infinidade de planetas girando em torno de uma estrela remota. Logo, Galileu ele fez uma descoberta bem importante. Descobriu também as luas de Júpiter. Para você ter uma ideia, Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Todo mundo sabe disso. E a massa de Júpiter ela equivale à massa dos outros 8 planetas, incluindo Plutão, e ainda é maior do que todos eles juntos. A massa dele é maior. Inclusive Júpiter é considerado o protetor da Terra, porque como tem um campo gravitacional muito forte devido a uma massa muito grande, ele atrai os meteoros, os asteroides para a sua superfície. Outra coisa que ele descobriu foram as montanhas da Lua, ou seja, uma descoberta bastante precisa que até hoje é considerada uma descoberta fenomenal. As manchas solares e as faces ou fases de Vênus. Para você ter uma ideia, falando em Vênus, Vênus é o planeta com a maior temperatura ambiente, chega a 432 graus Celsius. É o segundo planeta de proximidade com o Sol e é o mais considerado o mais hostil e o mais brilhante, né? É também chamado de estrela d'alva por muitos astrônomos. Então, caro aluno, então a gente chega na linha do tempo com Galileu Galilei, que foi de longe um grande incentivador e um grande modernista físico, e a gente então termina essa primeiro tópico do capítulo 3. As questões que eu coloquei no OneNote são apenas 3 do livro texto de vocês. Próxima aula da gente vai ser sobre os cometas, as estrelas, galáxias, meteoros, nebulosas e os outros astros do sistema solar. Um abraço a todos e até lá!